Olá, tudo bem? Hoje vamos ver mais alguns aspectos gramaticais. Falaremos de 4 assuntos muito importantes para quem deseja falar e escrever com maior correção: regência, crase, pronomes e um pouquinho de ortografia. Antes de iniciarmos, você se lembra o que é regência? Quando um termo pode ser um verbo ou um nome, exige a presença de outro termo, temos um fenômeno chamado regência. Por exemplo, se eu falo eu gosto, possivelmente você me perguntará: gosta de quê, professor? Pois não fará sentido eu dizer somente eu gosto. Eu tenho que gostar de alguma coisa. Se eu digo eu gosto de lasanha, o verbo gosto é o termo regente e de lasanha é o termo regido. A regência parece simples no exemplo dado, porém, os equívocos, as dúvidas, aparecem com muita frequência na fala e na escrita de todos nós. Também abordaremos uma velha conhecida, a crase. Infelizmente, as pessoas nem gostam de ouvir falar em crase, mas se você entender como funciona, não tem o que temer. Falaremos também dos pronomes, que normalmente geram dúvidas, como os demonstrativos e os relativos. E analisaremos alguns casos de ortografia para refrescar a nossa memória. Preparado para a aula de hoje? Eu estou. Vamos lá? Vamos começar por uma dúvida clássica. Muitas pessoas me perguntam se o certo é para mim fazer ou para eu fazer. Sempre fazem essa pergunta para mim. E para eu respondê-la, preciso apenas de 1 minuto, pois a explicação é muito simples. A diferença entre para mim fazer e para eu fazer está no verbo. A forma para mim só estará correta se não houver verbo depois do pronome, como nas seguintes frases: você trouxe o livro para mim, ele ligou para mim, ela chegou ao cinema antes de mim e fez isso por mim. Portanto, essa história de para mim fazer, para mim ler, para mim falar, não existe. Essas frases são inaceitáveis na língua padrão. Agora, quando houver o verbo no infinitivo, utilizaremos para eu. Observe as seguintes frases: você trouxe o livro para eu ler. Você me disse que é para eu te ligar. Meu amigo chegou antes de eu sair. E ela fez isso por eu estar cansado. Portanto, tome nota. Quando houver verbo no infinitivo, devemos usar para eu antes do verbo. Se não houver verbo, usamos para mim. Viu como a diferença é simples? Agora, garanto que você não vai mais ter dúvidas na hora de falar ou escrever com correção. Outra dúvida famosa é quando usar com a gente ou conosco. Afinal, quais dessas expressões estão corretas? Usar a gente em lugar do pronome nós é uma característica da língua coloquial brasileira. Faz parte da nossa informalidade, principalmente com a preposição com. Ele está aqui com a gente, ela saiu com a gente, ele falou com a gente. Entretanto, em textos formais, em situações que exigem uma linguagem mais cuidada, o com a gente vira conosco. Imagine a ata de uma reunião de uma grande empresa. Os fornecedores estiveram aqui reunidos com a gente. Você não acha estranho? Essa não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de adequação da linguagem. Usar o termo com a gente num texto formal é tão inadequado quanto usar conosco no encontro com os amigos. Então, que fique claro, em textos formais, ele está aqui conosco. Mas na língua coloquial, tudo bem, ele esteve aqui com a gente. Já percebeu como uma letrinha a mais ou a menos pode fazer diferença na nossa língua? Pior ainda quando essa letra é o H e as palavras apresentam o mesmo som. Na língua oral não percebemos nenhum problema, mas na escrita pode haver uma grande confusão. Afinal, quando utilizamos A com H ou A sem H? Por exemplo, quando dizemos que não nos vemos há anos, com o sentido de que não nos vemos faz anos. Estamos nos referindo a um tempo já passado. Devemos usar A com H, do verbo haver.
Mas veja só que confusão que pode acontecer se trocarmos o a pela preposição a. Se eu disser, nós nos veremos daqui a uma semana. Nesse caso é sem H mesmo, pois estou me referindo a tempo futuro. Nesse caso não temos o verbo haver, mas a preposição a. Se tiver dúvida, tente substituir o a por faz, pois ambos fazem relação ao tempo passado. Por exemplo, não chove há 10 dias. Substituindo o verbo haver pelo verbo fazer, fica não chove faz 10 dias. Não se esqueça de um detalhe importante. Nessas frases utilizamos o verbo sempre no singular, tanto o haver quanto o fazer. É comum encontrarmos erros gramaticais em propagandas, faixas e placas, e muitos deles envolvem o uso das preposições. Vamos ver um exemplo de como eles aparecem. Quando você está em casa e bate uma vontade de comer uma pizza, você aguenta a vontade ou liga para a pizzaria mais próxima que faz entrega? Hoje é comum utilizarmos o serviço de entrega de alimentos, móveis, flores. Esses serviços já fazem parte de nosso dia a dia. Mas você já percebeu que alguns desses lugares fazem entregas a domicílio e outros fazem entregas em domicílio? Afinal, há uma diferença entre essas duas formas? Estamos falando de uma dúvida bem comum. Você já parou para pensar se o serviço de entrega é a domicílio ou em domicílio? Embora a forma a domicílio seja consagrada pelo uso, prefiro que a entrega seja em domicílio, pois toda entrega é feita em algum lugar e feita a alguém. É só você imaginar algum outro lugar que não seja o domicílio. Se fosse a casa, por exemplo, a entrega seria em casa. Se fosse o escritório, a entrega seria no escritório. Assim sendo, o mais coerente é fazer a entrega em domicílio. Pior do que usar a preposição a é escrever a domicílio com acento indicativo de crase. A palavra domicílio é masculina. Isso significa que se houvesse artigo, seria o artigo o, e a entrega seria ao domicílio, coisa que ninguém fala, muito menos escreve. Por tudo isso, a entrega deve ser em domicílio. Uma dúvida muito comum é em relação ao uso do acento da crase nos dias da semana e nas horas. Se você trabalha de segunda a sexta, ou seja, qualquer segunda e qualquer sexta-feira, não há artigo definido e, consequentemente, não haverá crase. Se você começa a trabalhar exatamente às 8 e termina exatamente às 17 horas, usamos o artigo definido. Por isso, devemos usar o acento indicativo da crase. Você trabalha das 8 às 17. Você quer saber por que só ocorre crase no segundo caso? Eu explico. Primeiro, vamos lembrar que crase é a fusão de duas vogais iguais. O caso mais frequente é a contração da preposição a com o artigo definido a. No caso, se você trabalha de segunda a sexta, não está definindo nem a segunda nem a sexta. É qualquer segunda e qualquer sexta. Isso significa que não há artigo, logo não há o segundo a para fazer a crase, de segunda a sexta. Quanto às horas, aí a história é diferente. Nós estamos definindo a hora que começa e a hora que termina o horário de trabalho. Isso quer dizer que temos a preposição mais o artigo definido. Consequentemente, ocorre o fenômeno da crase, das 8 às 17 horas. A dica é a seguinte: quando o período começa por da, preposição de mais artigo a, haverá crase. Preposição a mais artigo a. Observe os exemplos a seguir. Da meia-noite à 1 da madrugada. O congresso vai da próxima segunda à sexta-feira. Leia da página 5 a 10. Mas se o período começar somente pela preposição de, crase para quê? Observe os exemplos. De janeiro a dezembro. Leia de 5 a 10 páginas por dia. Trabalhamos de 2 a 4 horas por dia. Por isso, tome nota. Se começa com da, crase no a. Se começa com de, crase para quê? Você se lembra dos pronomes demonstrativos? Com certeza já deve ter estudado, mas a dúvida sempre aparece.
Antes de expormos as dúvidas, vamos lembrar quais são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou algo demonstrado em relação às três pessoas do discurso. Esta localização pode acontecer no tempo, no espaço ou no próprio texto. Os pronomes demonstrativos mais usados são este, esse e aquele. Então, neste momento, vamos esclarecer algumas dúvidas. Espere um pouco, neste momento ou nesse momento? Quando nos referimos ao momento presente, devemos dizer neste momento, ou seja, agora. Se eu disser que neste momento está chovendo, significa que está chovendo agora. Quando nos referimos ao momento já citado na frase anterior, aí devemos usar nesse momento. Observe o exemplo. Até a 10ª volta, Felipe Massa estava liderando a corrida de domingo passado. Nesse momento começou a chover. Nesse momento não significa agora, significa o momento citado, ou seja, começou a chover na 10ª volta. Sempre que nos referimos ao presente, devemos usar os pronomes este, esta, neste e assim por diante. Neste dia é hoje. Esta semana é a semana em que estamos. Nesta madrugada é a de hoje. Usamos esse, essa, isso, quando fazemos referência a coisas já citadas. Por exemplo, se você se esqueceu de passar protetor solar, isso pode lhe causar alguns problemas. O pronome isso se refere ao que eu tinha falado, ou seja, ao esquecimento de passar protetor solar. Para finalizar a questão, vejamos um belo exemplo. Vamos imaginar que o vestibular começa no mês de dezembro e as inscrições devem ser feitas neste mês. Você deve inscrever-se agora, no mês em que estamos, ou somente em dezembro? Neste mês é agora, no mês em que estamos. Se fosse nesse mês, seria em dezembro, no mês citado da frase anterior. Ficou claro? Já falamos dos pronomes demonstrativos. Falaremos um pouco agora sobre os pronomes relativos. Todo mundo gosta de ouvir música. Pode ser samba, jazz, rap, bossa nova, não importa o estilo. Mas às vezes, na hora de falar sobre isso, podemos esbarrar no uso correto dos pronomes relativos. Vou lembrar como surge o problema. Esta é a música que ou de que o povo mais gosta. Quem gosta sempre gosta de alguma coisa. Portanto, o correto é dizer a música de que o povo gosta. Nessa frase, a palavra que é um pronome relativo. Ela serve para substituir a palavra que vem antes, no caso a palavra música. E como o povo gosta da música, podemos dizer a música de que ou da qual o povo gosta. O mesmo ocorre com o verbo precisar, que no sentido de necessitar, também pede a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Se o Brasil precisava de mais um gol para chegar à vitória, o certo é dizer que o Brasil conseguiu o gol de que tanto precisava, e não o Brasil conseguiu o gol que precisava, como ouvimos com muita frequência. Outro dia, vi uma determinada propaganda em que estava escrito: esta é a marca que o mundo confia. Perdi a confiança, pois quem confia sempre confia em alguma coisa, e o mundo confia na marca. Assim sendo, o certo é dizer: esta é a marca em que o mundo confia. Então, não esqueça, o certo é, esta é a música de que o povo gosta, o Brasil chegou ao gol de que tanto precisava, e esta é a marca em que o mundo confia. Ficou claro? Já que estamos falando de música, antes de entrarmos na próxima questão, vamos ouvir um trecho da canção Aonde Você Mora, do grupo Cidade Negra. Amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete, amor. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora, aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora.
Eu sei que eu fui embora e agora eu quero você de volta pra mim. A música é Aonde Você Mora. Aliás, o aonde aparece várias vezes na letra da música. Está correto? Ou o certo seria dizer onde você mora? Onde ou aonde? Esta é a dúvida muito comum. Primeiro, é importante lembrar que só podemos usar onde ou aonde se houver a ideia de lugar. O advérbio onde significa em algum lugar e aonde significa a algum lugar. A diferença está na preposição em ou a. Explicando melhor, se houver uma ideia estática, ou seja, em algum lugar, o melhor é usar onde. Você mora em algum lugar. Se você mostrar-me a rua onde mora, dirá, esta é a rua onde eu moro. Se eu estou procurando um depósito, o depósito fica em algum lugar. Se você pode ajudar-me, dirá, este é o bairro onde fica o depósito. Mas se houver ideia de movimento, se você vai a algum lugar, então o melhor é utilizar o advérbio aonde. Vamos às seguintes frases. Esta é a praia aonde você vai. Se nós sempre chegamos a algum lugar, então eu sei aonde você quer chegar. Se um dia você encontrar-me e eu estiver gritando aonde estou, você pode ter a certeza de que, além de perdido, estou falando de uma forma inadequada. Se todo mundo está em algum lugar, o melhor é de gritar onde estou. Para não esquecer essa regra, tome nota. Se você está em algum lugar, então é o lugar onde você está. Se você vai a algum lugar, então é o lugar aonde você vai. Vamos falar um pouco sobre o uso dos pronomes oblíquos. Você saberia dizer qual é a diferença entre eu te amo e eu lhe amo? Esse caso merece cuidados. Primeiro, é importante lembrar a diferença entre os pronomes oblíquos te e lhe. O pronome lhe é de terceira pessoa e o pronome te é de segunda pessoa, singular, é claro. Portanto, só utilizamos o pronome te quando tratamos as pessoas por tu, como acontece o tratamento das pessoas do sul do Brasil. Como nas seguintes frases, eu te encontrei e eu te amo. Quando tratamos as pessoas por você, devemos fazer a concordância na terceira pessoa. O pronome você deriva de vossa mercê e por isso é considerado um pronome tratamento. Assim sendo, eu te amo, você, há uma mistura de tratamento. O mais coerente seria dizer ou eu te amo ou eu amo você. Agora, a forma eu lhe amo, nem pensar. Essa forma é inaceitável na língua padrão, porque o pronome lhe deve ser usado na função de objeto indireto e o verbo amar é transitivo direto, ou seja, o verbo que pede um objeto direto. Só podemos usar o pronome lhe com verbos que pedem objeto indireto. Eu lhe obedeço, por exemplo. Eu lhe entreguei a carta. Eu lhe disse toda a verdade. Então não esqueça. Devemos evitar a forma eu lhe amo. A forma eu te amo só estará correta se o tratamento for de segunda pessoa, tu. E a forma eu amo você estará correta se o tratamento for em terceira pessoa, ele ou você. Vamos agora ver alguns problemas de ortografia e verbos que podem causar certo constrangimento, principalmente em relação à conjugação. É muito frequente confundirmos perda com perca, mas não é difícil fazermos a diferença. O segredo é o seguinte, a palavra perda é substantivo e perca é uma forma verbal. Agora você quer saber como distinguir o substantivo do verbo? Então vamos lá. O substantivo vem antecedido de um artigo, que pode ser definido ou indefinido, ou uma. A perda do jogo foi fatal para suas pretensões. Sua morte foi uma perda importante. Já a forma verbal perca sempre ocorre no subjuntivo, ou seja, antecedido do conectivo que. É preciso que o time brasileiro não perca mais. É bom que o aluno não perca tempo. Caso semelhante ocorre com a palavra viagem. Muitas pessoas se confundem e não sabem quando devem escrever viagem com G ou com J.
Se você nunca se deu conta, eu explico a diferença. Viagem com G é o substantivo e viagem com J é a forma verbal. Se a viagem foi boa, é porque foi com G. Aliás, é bom desejar uma boa viagem para quem vai viajar, com G. Só usa a forma viagem com J se for a forma verbal. É preciso que vocês viajem amanhã. Então não esqueça a dica. As palavras perda e viagem com G são substantivos. A perda, a viagem. E perca e viagem com J são formas verbais. É bom que eles viajem e tomara que ele não perca tempo. Casos de ortografia em que duas palavras se diferenciam apenas por uma ou duas letras podem confundir as pessoas. Se elas são pronunciadas da mesma forma, fica mais difícil ainda. É o caso das palavras homófonas. Acabamos de ver um exemplo de homofonia em viagem, com J e com G. Vamos ver outros exemplos. Imagine-se num ditado de palavras. Escreva acento, acento, aço e aço. Provavelmente você deve estar confuso, afinal a pronúncia foi a mesma, mas as palavras são diferentes. Primeiramente, há o acento com 2 S's. Aliás, você deve estar sentado em um. Há vários tipos de assento, cadeiras, bancos, poltronas. Mas também há o acento ortográfico, esse com C, que anda muito presente em nossa escrita, seja ele agudo ou circunflexo. No caso de aço, pode se referir a uma forma verbal do verbo assar. Eu asso um bolo, por exemplo. E o substantivo aço, que significa um tipo de metal. Cuidado com letras. Cuidado na hora de escrever para não sentar no assento e de não assar fios de aço. As palavras homófonas podem confundir mesmo. Mas quando temos a escrita delas em nossa memória, tudo fica mais fácil. Por isso, é bom prestar atenção na grafia das palavras e evitar enganos. Pense rápido e me responda. Qual é a diferença entre ele vem e eles vêm? Bem, esse problema merece muita atenção. Se você quer dizer vem do verbo vir, tem acento diferencial no plural, para distinguirmos do singular. Esse acento ocorre em 2 verbos, o vir e o ter. No singular, ele vem e ele tem se escrevem sem acento gráfico. E no plural, eles vêm e eles têm devem ser escritos com acento circunflexo. Não podemos ainda confundir a conjugação do verbo vir com a do verbo ver. No segundo caso, temos a forma ele vê no singular e eles veem com 2 es, ou 2 es, como a gente diz, no plural. Antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a terceira pessoa no plural do verbo ver era eles veem, com acento circunflexo no primeiro é. Agora, de acordo com a nova ortografia, o correto é escrever eles veem, sem acento gráfico. Vamos ver quais outros verbos passaram pela mesma mudança. Você lembra do famoso grupo leda, vê e crê? Ele é formado por 4 verbos, ler, dar, ver e crer, que dobram o E quando estão no plural. Ele lê e eles leem. Que ele dê e que eles deem. Ele vê e eles veem. Ele crê e eles creem. Segundo a regra antiga, essas palavras eram acentuadas com o acento circunflexo na primeira vogal tônica repetida devido ao hiato. Mas agora o acento não existe mais e o grupo leda, vê e crê se diferencia apenas pelas vogais repetidas. Então lembre-se, eles vêm, do verbo vir, continua com acento circunflexo e um único E, ou é, como você preferir. E eles veem, o verbo ver, a vogal dobra, são 2 Es, e sem acento a partir do novo acordo. Para terminar, um lembrete. Se você vê com 2 olhos, dê um E para cada olho. Eles veem, é do verbo ver, sem acento. E eles vêm, com um único E, é do verbo vir.
Ficou claro? Agora que você relembrou as novas regras da gramática da língua portuguesa, espero que tudo tenha ficado mais claro referente a essas mudanças. É importante destacar que os verbos ver e vir não causam apenas confusão na forma singular e plural. A confusão entre eles também acontece no subjuntivo. Vamos ver por quê. Você sabe a diferença entre o verbo ver e vir? Então, imagine a cena de um cientista que inventou uma fórmula revolucionária, capaz de mudar o destino da humanidade. De repente, ele ergue sua fórmula e diz: quando o meu chefe vir neste laboratório e ver o que eu inventei, ficará maravilhado. Era só prestar atenção na conjugação do verbo ver, no futuro do subjuntivo, para vermos que o seu subjuntivo é vir. Quando eu vir, quando nós virmos, quando o chefe vir. Assim sendo, vamos consertar a cena anterior. Quando meu chefe vier neste laboratório e vir o que eu inventei, ficará maravilhado. Agora sim, a cena ficou boa. É isso mesmo. Se ele vir, é o futuro subjuntivo do verbo ver. E o futuro subjuntivo do verbo vir é quando ele vier. De acordo com a nova reforma ortográfica, o trema foi abolido. E é essa a outra questão de ortografia. Na velha regra, o trema era usado nos grupos que, qui, gue, gui, quando apresentavam uma palavra em que a vogal U era pronunciada, como nas palavras consequência, tranquilidade, linguística, aguentar, entre outras. Se você tem na sua memória as principais palavras com trema, tente reeducar-se para retirá-lo dessas palavras. Assim, você já estará se adaptando ao novo acordo ortográfico. Na aula de hoje, vimos alguns problemas que ocorrem na nossa língua, referente à regência, ortografia, pronomes e uso do acento da crase. São dúvidas que nos atormentam tanto na linguagem oral e principalmente na escrita. Por isso, nada como uma boa revisão. Espero que tenham gostado. Até a próxima!